Boa tarde, pessoal. Professor Nicolas aqui. Hoje a gente vai estar dando continuidade, na verdade, finalizando o nosso conteúdo do último capítulo de filosofia, voltado para a filosofia medieval, patrística e escolástica, tá? Patrística, escolástica e os franciscanos, né? Que é o tópico final que a gente vai abordar hoje, tá? A gente vai encerrar a parte de escolástica e iniciar e encerrar a parte de franciscanos. Então, capítulo 7, a partir da página 86, a gente encerrou em Santo Agostinho na última aula, né? A gente falou um pouco sobre a questão da cidade de Deus e da cidade dos homens. A gente fez um paralelo, né, disso com a ideia de Platão, né, do mundo das ideias, do mundo real. Apesar de ser um filósofo cristão, né, Agostinho bebeu na fonte da filosofia clássica, então ele pega algumas ideias, alguns conceitos de Platão, de Aristóteles também. Hoje a gente vai estar dando continuidade a isso com outro representante desse período de tentativa de harmonizar fé e razão, que foi justamente São Tomás de Aquino, né? A gente iniciou na aula passada e a gente viu até, né, essas cinco teses, cinco teorias da existência de Deus, né? E a gente ficou de ver, por último, né, a gente tinha parado aqui, essas quatro leis, né, para São Tomás de Aquino, quatro leis que regem, né, o universo, segundo São Tomás de Aquino. Então, vem comigo, vamos começar a nossa aula agora. Estou deixando essa aula gravada para vocês, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer da semana, enquanto estiverem assistindo, estudando, podem falar comigo no WhatsApp, estarei disponível para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, para São Tomás de Aquino, né, existem quatro leis que regem, né, todo o andamento, toda a dinâmica do universo, tá? Então são elas a lei divina, né, que é a lei revelada por Deus aos homens através da Bíblia, através das sagradas escrituras. Essa é a lei divina que Deus revela ao homem. A segunda lei é a lei natural. É como se fosse a lei da natureza, é a lei que conduz a vida dos homens e a vida dos animais, tá? A terceira lei, para São Tomás de Aquino, é a lei humana. Então são as leis civis que nós temos, né? Os códigos de leis civis que nós temos, que os nossos representantes eles elaboram. Então é toda lei criada pelo homem, né? Como as leis do Estado, do município, as leis do país, a própria Constituição. Isso seria a lei humana. E por fim, por último, né, talvez a mais importante, é a lei eterna. Né? É a lei que é oriunda, ela é proveniente da racionalidade de Deus, e apenas alguns homens, alguns poucos homens bem-aventurados, né, eles podem conhecer essa lei. Né? E alguns exemplos que a gente tem são personagens, né, pessoas que tiveram relevância na narrativa bíblica, como o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, Moisés, que era um dos principais profetas do Antigo Testamento, e demais profetas. Né? A lei máxima, porque tem Deus como legislador, e não são todos os que podem conhecer essa lei. Apenas alguns poucos, né, que se aproximam, são iluminados por Deus e têm o conhecimento dessa lei. Então, só para recapitular, a lei divina, revelada através das Sagradas Escrituras, a lei natural, que rege as dinâmicas da natureza, a lei humana, que são as leis civis, os códigos de conduta, né, da sociedade, e a lei eterna, né, que vem ali da racionalidade de Deus e apenas alguns poucos homens podem conhecer. E aí ele continua dizendo, né, que o direito é a lei humana, né, a lei humana, a lei civil que a gente viu, e ela tem como função coibir, evitar o mal, né, que vem do ser humano, é natural do ser humano muitas vezes agir com maldade, agir com falta de amor. E como é que ela faz isso, né? Como é que ela impede esse mal? Através da força e do medo. Se o ser humano ele quebrar essa lei, ele vai ser punido de alguma forma. Né? Então o Estado ele tem aí essa prerrogativa, tá? E aí as leis humanas elas são necessárias por conta da própria natureza humana. Né? É uma natureza que é sociável, ou seja, ela tem essa tendência de interagir com outros seres humanos e por isso precisa de algo para mediar essas interações, e também é uma natureza que muitas vezes ela pende, né, para a maldade, para o egoísmo, para a violência, tá? Então, por ter essa natureza, né, e por ter naturalmente essa tendência de socializar, de seguir essa ordem política, né, as leis humanas elas são necessárias, tá? E aí São Tomás de Aquino ele vai adiante quando ele aborda a questão da ética.
A ética seria, como a gente viu em Santo Agostinho, como o ser humano ele deve viver, né? Qual o padrão de vida do ser humano, quais são as condutas que ele deve ter e por aí vai. Então, para São Tomás de Aquino, todo ser humano ele existe para um determinado fim, certo? E além de tender a esse fim, além de se encaminhar para essa finalidade de sua existência, o ser humano também pode conhecer essa finalidade. Ele não precisa necessariamente viver caminhando para esse lugar sem saber que está indo para lá. Então, ao contrário de muitos filósofos do período do existencialismo, por exemplo, que diriam que o ser humano ele não tem uma finalidade, ele não tem um sentido na vida, como, por exemplo, Jean-Paul Sartre, como o próprio Nietzsche, e tantos outros que dizem que a vida do ser humano ela é angustiante porque não existe um sentido, não existe um Deus, não existe um destino. São Tomás de Aquino ele acredita que todo ser humano existe para uma determinada finalidade, como se fosse uma missão, como se fosse um propósito de vida maior até do que você mesmo. Então ele acredita que todo ser humano existe para um determinado fim e ele vai caminhar para essa sua finalidade, ele vai caminhar para esse seu propósito e ele também pode conhecer esse propósito, tá? E aí São Tomás de Aquino ele vai adiante dizendo que quando esse ser humano ele consegue realizar a sua missão, quando ele consegue alcançar o seu propósito, ele alcança algo chamado de beatitude. Professor, o que é beatitude? O que é isso? É um termo dentro, né, desse contexto cristão que significa esse sentimento de extremo bem-estar, de felicidade contemplativa por estar em proximidade com o divino. Então, quando o ser humano ele alcança, né, a razão da sua existência, quando ele alcança, né, quando ele consegue concluir, completar a sua missão, ele alcança esse estado de beatitude, de contemplar o divino e por isso alcançar essa satisfação plena de sua existência, tá? E aí o conhecimento e a busca dessa razão de vida, dessa finalidade de cada ser humano, é justamente esse estudo da ética de São Tomás de Aquino, certo? E ele vai dizer que para se alcançar essa beatitude, para se alcançar esse sentimento de extremo bem-estar, de felicidade contemplativa, né, em proximidade com o divino, é fundamental que o ser humano ele pratique as virtudes, tá? E aí, o que é virtude para São Tomás de Aquino? É a disposição, é o desejo, a disponibilidade, né, do ser humano de agir de acordo com a razão, tá? Então a virtude é uma perfeição do ato humano, é uma perfeição do comportamento humano, tá? E ele vai dizer o seguinte, ele vai justificar isso, ele vai explicar isso, né? Como o homem, como o ser humano, ele não é puro intelecto, quando ele vai agir, ele precisa tanto do seu intelecto, tanto do pensar, quanto do querer. Então a virtude é justamente essa soma entre o refletir sobre uma atitude e o querer praticar essa atitude, tá? Então ele precisa tanto pensar naquilo como querer fazer aquilo, certo? E aí Tomás de Aquino ele vai dividir essas virtudes, né? São várias virtudes, ele vai dividir em grupos, tá? Então ele vai dividir as virtudes em virtudes intelectuais, certo? E em virtudes morais. Dentro das intelectuais a gente vai ter o intelecto, a gente vai ter a ciência, a gente vai ter a sabedoria e a gente vai ter a prudência. São virtudes que estão mais relacionadas justamente com essa parte do intelecto, com essa parte, né, da razão, de refletir, de pensar, de ponderar, tá? E as virtudes morais, elas estão relacionadas, né, à justiça, à temperança e à fortaleza, tá? Então são essas virtudes morais, elas têm uma aplicação de certa forma mais prática na vida do homem, tá? A gente vai ver de forma mais detalhada aqui ainda, tá? A gente tem ainda a ciência, né? A ciência, o que é a ciência? É o hábito das conclusões dedutíveis dos princípios e isso depende do intelecto. Então, o professor traduz aí que ficou meio complexo. Eu tirei isso aqui exatamente como está no livro, tá? A ciência nada mais é do que você ser capaz de deduzir verdades, né, de compreender verdades a partir de alguns princípios, tá? E essa ciência, esse hábito de conseguir absorver essas verdades, é algo que depende do intelecto, tá? Porque o intelecto é quem vai trazer esse conhecimento sobre os princípios, né, sobre as formas das coisas, tá? Então, tanto a ciência quanto o intelecto, eles vão depender da sabedoria também, tá? Então, você percebe que essas virtudes, de alguma forma, elas estão relacionadas, tá?
Então a sabedoria, o que é que ela faz? Ela vai julgar, né? Ela vai analisar, né, da forma conveniente todas as coisas, né, seguindo essas razões e esses princípios supremos, né, seguindo as verdades de Deus na vida do homem, seguindo aí esses princípios que ele tem para a vida do homem, tá? Então a sabedoria seria uma forma de ponderar, de analisar, de refletir diante de alguma situação para decidir qual seria a atitude mais assertiva diante daquela situação, certo? Já a prudência, ela está muito relacionada justamente com aquilo que eu falei do domínio prático, certo? Porque não adianta a gente saber o que é certo, né? A gente precisa aplicar, né? Não basta apenas saber na teoria, a gente precisa viver aquilo. Então é necessário saber aplicar aquilo nas circunstâncias concretas, tá? Então a prudência está relacionada a isso, a pegar o nosso conhecimento de certo e errado e colocar em prática, tá? A justiça, ela vai regular o teor e a natureza dos atos externos. Então, seria uma forma de analisar o que é justo fazer e o que não seria justo fazer. Né? Seria uma forma de mensurar também, de analisar os atos externos, as práticas, as atitudes. Tá? A temperança seria uma forma de paciência, seria uma forma do homem regular a sua conduta interna. Seria uma forma dele, num momento de estresse, ele parar, refletir se aquela atitude poderia causar algum problema maior, alguma confusão maior e ser paciente diante da situação. E a fortaleza seria uma forma de autocontrole também, né, que combate as paixões que dificultam a ação. Então, combate tudo aquilo que tenta, de certa forma, desviar, né, o ser humano do seu foco, do seu caminho, certo? E aí, São Tomás de Aquino, ele coloca essa frase aqui pra gente. Ele vai dizer o seguinte: na ciência do mestre está contido o que ele gera na alma do discípulo. O conhecimento dos princípios naturalmente evidentes é gerado em nós por Deus. Então lembra aquela questão de que a ciência é a nossa capacidade de perceber essas verdades daqueles princípios que naturalmente a gente consegue remover verdades dele, absorver verdades deles. Então São Tomás de Aquino vai dizer que a gente só é capaz de pegar esse conhecimento dos princípios naturalmente evidentes porque isso é gerado em nós por Deus, tá? Ele vai dizer o seguinte: esses princípios estão também contidos na soberania divina e tudo que é contrário a esses princípios contraria a sabedoria divina e não pode estar em Deus. Logo, São Tomás de Aquino vai concluir que as verdades recebidas pela revelação divina não podem ser contrárias ao conhecimento natural. Lembra que a gente estava falando que São Tomás de Aquino ele identifica que existem, né, aquelas 4 leis que regem o universo: a lei divina, a lei humana, a lei natural e a lei eterna. Ele vai dizer o seguinte: todas as verdades que a gente recebe através da revelação divina, elas não podem ser contrárias ao conhecimento natural. É tipo assim, Deus não pode revelar algo para nós que é contrário à lógica. Por exemplo, criar um quadrado redondo. Isso seria algo contrário à lógica. Então, não pode se contradizer. Existe um conhecimento natural, existem leis que estão aí, umas trabalhando com as outras, para que as coisas aconteçam. Tá? Então, ele vai dizer que as verdades recebidas pela revelação divina, elas não podem ser contrárias ao conhecimento natural. A gente percebe justamente nisso aqui essa tentativa de conciliar a fé e a razão, para que a fé não seja algo irracional e para que a razão não seja algo totalmente desprovido de um direcionamento divino, tá? Lembrando sempre, muito importante lembrar, gente, que esse período, esse contexto, tá? Tanto da patrística quanto da escolástica, é justamente esse contexto de tentativa de conciliar fé e razão, certo? Muito importante lembrar disso. Porque quando a gente chega aqui nesse tópico dos franciscanos, a gente tem o oposto dessa questão, tá? Os franciscanos, quem foram, tá? Tem um breve contexto histórico aqui. Mas resumindo, os franciscanos eram religiosos cristãos e eles vão adotar uma postura contrária à dos filósofos da patrística e da escolástica. Uma posição contrária a essa de conciliar fé e razão. Vocês vão entender o porquê. Vamos ver esse contexto histórico antes, tá? Então, ali no século XI, século XII mais ou menos, que é, né, o finzinho ali da escolástica tradicional,
a gente começa a perceber uma nova realidade na Idade Média. Que nova realidade é essa? A gente tem esse período de decadência dos costumes, né, principalmente dentro da igreja. Por quê? O que, que acontece? As pessoas começaram a criticar as autoridades religiosas por conta de alguns abusos, por conta de alguns excessos que eram praticados com relação ao acúmulo de riquezas. Então as pessoas começaram a criticar essas autoridades religiosas, acusando elas de se aproveitarem, né, do poder que elas tinham por fazerem parte do clero, por serem uma autoridade espiritual, né, e usarem disso para começar a acumular riquezas e não praticar mais os mandamentos do Evangelho. Então as pessoas começam a perceber que existe um afastamento entre a prática daqueles clérigos, daqueles religiosos e a mensagem do Evangelho. Tá? Então elas começam a perceber essas contradições e começam a fazer essas críticas, certo? E aí, diante dessa decadência, diante dessas críticas, diante desse afastamento que eles percebem, né, do discurso para a prática, alguns movimentos populares eles vão surgindo e vão se rebelar contra a autoridade da igreja. Tá? E aí, dentre eles, o que mais se sobressai, o mais famoso, é o da figura de São Francisco de Assis, né, que era um religioso da época, que defendia uma vida humilde, uma vida, sabe, desapegada, despojada de bens particulares, de bens materiais, de acúmulo de riqueza. Tá? E é o resultado das pregações, da vida, né, de São Francisco de Assis é muito impressionante, porque as pessoas começam a seguir ele, vários seguidores começam a segui-lo, né, e é daí que vem o nome de franciscanos, que são justamente os responsáveis por fazer essa crítica, né, escolástica tradicional, tá? Que passaram, né, nos séculos seguintes a discutir de forma racional com a autoridade da igreja. Eles começaram a confrontar a igreja em alguns aspectos, né, ameaçando alguns dogmas antigos e abrindo portas, né, para uma nova concepção religiosa. E aqui a gente tem uma imagem, né, meramente ilustrativa de São Francisco de Assis e um pouquinho da vida dele. Né? Ele viveu ali meados de 1182, 1226 depois de Cristo, nasceu na cidade de Assis, na Itália, daí veio o nome dele, São Francisco de Assis. Naquela época era muito comum isso, o lugar onde você nascia se tornava parte do seu nome. E ele teve uma juventude muito confortável porque o pai dele era um comerciante de tecidos, né? Então ele tinha algumas riquezas à sua disposição. Tentou seguir a carreira do pai, tentou dar continuidade ao negócio, né? E também serviu ao exército, mas ele recebeu um chamado divino através de um sonho, né? E a partir disso ele começou a encontrar o seu caminho dentro, né, da religiosidade, certo? E aí o que é que ele tinha como pilar para a vida dele? Ele acreditava justamente numa vida simples, numa vida desapegada dos bens materiais, seguindo o exemplo, né, de humildade e de simplicidade que havia sido pregado, propagado por Jesus Cristo. Tá? Então, São Francisco de Assis ele percebe em Jesus Cristo, que é a figura mais importante do Evangelho e do cristianismo, esses dois pilares, a simplicidade e a humildade, coisas que não estavam sendo colocadas em prática, né, pela maioria dos clérigos naquele contexto. E aí, São Francisco adota isso e ele começa a disseminar suas ideias de forma itinerante, ou seja, indo, né, de local em local, né, de forma como um viajante, né, de forma itinerante, e isso indo de contra o costume da época também, que o costume era que os monges, os religiosos, os monges, eles se organizavam em mosteiros, ficavam isolados do mundo em mosteiros, estudavam, né, até assumir alguma posição, alguma paróquia, alguma igreja. Né? Então ele vai de contramão a isso também e vai pelo mundo, né, espalhando essa mensagem de simplicidade, de humildade como uma imitação de Cristo. E aí as pessoas se identificaram tanto com São Francisco, né, em tão pouco tempo, que o número de fiéis cresceu rapidamente. Né? E foi justamente daí que surgiu a ordem que a gente conhece como a Ordem dos Franciscanos. É uma ordem que existe na Igreja Católica até hoje, né? E segue esse exemplo de vida humilde, de vida simples, tá? Desapegada de bens materiais. E aí, 2 anos após a morte de São Francisco, a Igreja Católica canonizou ele, né, como um santo, talvez por conta de toda essa esse levante de pessoas que seguiram o exemplo dele, tá? E aí a filosofia franciscana é muito importante para entender essa passagem, né, da Idade Média para a Idade Moderna, passando pelo Renascimento, que é um outro período que tem entre a Idade Média e a Idade Moderna, né, principalmente na Europa, porque ele é o primeiro embate, né, é o primeiro confronto racional
contra os grandes dogmas da Igreja Católica, né? No Renascimento a gente tem muito isso também. Então, a filosofia franciscana é algo que inicia esse combate, esse confronto contra alguns dogmas da Igreja Católica, tá? E aí os principais representantes desse período ah, da, da escolástica, dessa crítica da escolástica tradicional por parte dos franciscanos são justamente o Duns Scott, está representado nessa ilustração, e o Guilherme de Ockham, tá? Eles eram cristãos, eles pertenciam, né, a essa ordem dos franciscanos, e eles vão fazer algumas críticas muito interessantes a essa tentativa de harmonizar a fé e razão. E é o que a gente vai ver a partir de agora, tá? Então, Duns Scott ele contribuiu muito, né, com a razão moderna, e uma das contribuições importantes que ele fez foi justamente essa defesa de separar, né, a filosofia e a teologia. Então, o que São Tomás de Aquino e Santo Agostinho tentaram fazer, que era harmonizar a fé e a razão, esses franciscanos eles vão tentar fazer o contrário, eles vão tentar separar, tá? Eles defendem essa separação e essa diferenciação, essa distinção entre filosofia e teologia, tá? Para Duns Scott, a filosofia ela estuda o ente, né, o ser e os conceitos especulativos, enquanto a teologia ela se limita, né, aos objetos da fé e aprofunda aquilo que Deus já revelou. Então, para ele, até os objetos de estudo, tanto da filosofia quanto da teologia, são diferentes. Então, não tem como tentar harmonizar isso, não tem como tentar fazer elas andarem de mãos dadas, porque os seus objetivos finais eles são distintos, tá? Então, a gente já começa aqui a perceber ele andando justamente na contramão dessa tentativa de harmonizar fé e razão. E as críticas de Scott não param por aí, né? Ele acusa a filosofia escolástica, né, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, de ir contra Deus, né, quando eles postulam essa existência de uma ordem natural no universo, né, e quando eles dizem que essa ordem é racional. E aí a justificativa de Duns Scott é justamente essa daqui. Afirmar que Deus precisa criar uma ordem racional significa dizer que Deus está submisso à racionalidade intelectualista do homem. Para Scott, Deus pode criar qualquer ordem. Não necessariamente precisa ter uma ordem natural, uma ordem racional. Então, né, ele vem com essa ideia aqui, né, de que Deus ele não precisa seguir essa intelectualidade, essa racionalidade do homem para fazer as coisas. E ele usa esse exemplo, né, do Antigo Testamento. Isso se revela inclusive nos mandamentos do Antigo Testamento da Bíblia, como não matarás. Ele vai dizer o seguinte: dizer que não matarás seria uma lei natural também significaria ir contra Deus, pois este poderia ter criado qualquer outro mandamento. Então, quando alguém dizia que essa ordem para não matar, além de ser uma lei divina, é uma lei natural, é algo que, sabe, deve ser observado, enfim, por ser uma das leis naturais que regem o funcionamento do universo, Duns Scott vai dizer que isso é ir contra Deus, porque Deus poderia criar qualquer outra lei, tá? E aí, ele, com essas afirmações, ele consegue abalar muito a moral cristã tradicional da época. Só que aí fica a dúvida, né? Poxa, se Duns Scott ele faz toda essa crítica, né, às leis bíblicas e tudo mais, ele autoriza os cristãos a desobedecerem às leis bíblicas? E a resposta é não, tá? O objetivo de Duns Scott não é que os cristãos eles desobedeçam a lei, porque Deus poderia criar qualquer outra lei. O objetivo dele não é desvalorizar, né, os ensinos da Bíblia. O objetivo dele é que os cristãos eles aprendam a viver e a praticar essa moral cristã, não através da racionalidade, não através de tentar entender o porquê daquilo, ou como, ou quando, mas porque são leis criadas por Deus. Né? E simplesmente por terem sido criadas por Deus, elas devem ser obedecidas, sem tentar entender, sem tentar justificar. Tá? E ele afirma isso aqui, né? Não se discute o porquê do mandamento, apenas se pratica aquele mandamento, apenas se obedece, por amor a Deus, porque foi Ele quem fez, e não por racionalidade, não porque você entendeu e descobriu a razão de ser daquilo. Tá? Então, isso mostra mais uma vez essa crítica do Scott, do Duns Scott, a essa tentativa de harmonizar a fé e a razão, certo? E em relação ao amor a Deus, aqui surge outra contribuição que ele faz, né? Esse conceito de esseidade. Né? Para os escolásticos, a natureza divina ela está na humanidade em geral. Se a gente lembrar, né, de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que diz, né, que a alma, principalmente Santo Agostinho, ele diz que a alma é a parte divina em nós. Né?
Então, é essa ideia de que a natureza divina está na humanidade em geral. Mas, para Duns Scott, a natureza divina está na singularidade, ou seja, a essência divina ela se constitui de modo diferente em cada pessoa. Né? Não é simplesmente na alma, é de um modo distinto em cada pessoa. Tá? Então, ele difere dos escolásticos e, né, da patrística nesse sentido também. E aí, uma outra figura muito importante, né, nesse período que também faz frente, né, aos escolásticos é justamente o Guilherme de Ockham, tá? Foi um outro filósofo franciscano, né, que introduziu um movimento, uma vertente que a gente chama de nominalismo na filosofia, tá? Nominalismo é uma corrente que critica a filosofia por ela estudar apenas nomes, signos e símbolos, tá? Então, para a gente entender melhor isso aqui, a filosofia ela não estuda o homem em si, ela estuda o conceito de homem, ela estuda a ideia de homem, não o homem real. Então, é uma crítica à filosofia por ela não estudar as coisas reais, apenas as ideias das coisas, apenas a teoria das coisas, tá? Então, ele faz essa crítica. E é justamente a partir dessa crítica que surge um outro conceito, um outro termo, que é a navalha de Ockham, tá? Ele vai dizer o seguinte: o estudo desses signos, desses símbolos, desses nomes, dessas ideias, estaria tão repleto de símbolos e de conceitos intermediários, ou seja, para explicar algo eu preciso de outros conceitos aqui no meio que acabam dificultando muitas vezes. E ele vai dizer que por existirem muitos conceitos, né, para poder explicar algo, boa parte desses conceitos eles se tornam desnecessários. Muitas vezes dificultam a compreensão e o ensino das coisas mais do que facilitam. E aí surge essa ideia da navalha de Ockham, né, que é um princípio de economia. Tá? Isso é, para definir algo, né, para conceituar algo, para explicar algo, a gente precisa, né, utilizar apenas os requisitos essenciais, certas palavras essenciais, os termos, os conceitos essenciais. Ou seja, a gente vai retirar, a gente vai cortar, né, com essa navalha, é daí que vem o nome de navalha, tudo aquilo que é excedente, tudo aquilo que não é fundamental para a compreensão de um determinado conceito. Tá? Quanto menos atributos a gente precisar para explicar algo, melhor. Certo? Vai facilitar mais o entendimento. Só que, como a gente já afirmou, né, a natureza de algo só pode ser alcançada pela fé. Certo? Então, como Duns Scott havia feito essa separação, né, entre a filosofia e a teologia, que a filosofia está preocupada com algo e a teologia está preocupada com outro, né, ele dá continuidade a essa separação brusca, né, entre a filosofia e a teologia, entre a fé e a razão que Duns Scott tinha iniciado. Tá? Então, para Guilherme de Ockham e para Duns Scott, a filosofia estuda os signos, né, os conceitos universais, mas somente a fé vai ser capaz de acessar a verdade criada por Deus, tá bom? Então, a verdade, a verdadeira natureza de algo só poderia ser alcançada pela fé, segundo esses filósofos franciscanos, tá? E aí, o resultado final dessa separação entre fé e razão, entre filosofia e teologia, é que ela acaba abrindo portas, né, para as origens da ciência moderna, tá bom? E aí surge essa especulação aqui, né? Se a filosofia e a razão possuem caminhos e objetos próprios para conhecer, que são totalmente separados da fé, significa também que a razão ela pode operar livremente sem se submeter às regras da teologia, certo? Como foi comum acontecer em boa parte da Idade Média. Então, é isso aqui justamente que abre as portas para a revolução científica e filosófica que aconteceram no período do Renascimento, que é o próximo capítulo, né, do livro de filosofia. Tá? Então a gente encerra, pessoal, aqui o capítulo 7, tá bom? A gente encerra aqui. A trilha vai estar aberta, certo? Eu estou gravando esse vídeo um dia antes da aula de vocês, mas a trilha já vai estar aberta, eu estou abrindo agora. Façam a trilha, respondam. Se vocês tiverem alguma dificuldade, falem comigo, meu WhatsApp está disponível para vocês sempre que precisarem. E no mais é isso, tá? A gente vai ficando por aqui. Cheiro no coração de vocês, espero que todos estejam bem e até logo mais.